No período Cretácico, registaram-se grandes variações atmosféricas à escala global. Portugal não terá sido exceção. Importa, por isso, compreender como se refletiram essas mutações na Península Ibérica. Num período geológico marcante, ficou também colotado pela revolução biológica que deu origem às primeiras plantas com flor. Os estudos que eu faço, maioritariamente, são do período Cretácico. E, basicamente, estudam-se rochas sedimentares. Portanto, são materiais que foram depositados numa zona de interface entre um mar relativamente pouco profundo, um Atlântico, e materiais transportados do continente para as zonas litorais. No nosso caso, interessam-nos em particular os ecossistemas associados às plantas e muitas delas de origem continental. Sou Jorge Diniz e sou professor auxiliar na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Um dos objetivos mais importantes, a nosso ver, deste projeto é essencialmente a associação da evolução do clima com o aparecimento das angiospermicas. As angiospermicas são as plantas com flor e apareceram de uma maneira muito rápida num período geologicamente muito curto. Aliás, o Charles Darwin chamava isso um abominável mistério. E nós estamos a estudar rochas que têm condições excepcionais de preservação e que também estão no cerne do processo, porque estamos no cruzamento entre aquilo que era, na altura, um mar relativamente interior, que era o Atlântico em formação, e um mar mais vasto, que era então este. Por outro lado, estávamos também na transição entre zonas climáticas quentes e secas e zonas climáticas mais úmidas, embora ainda tropicais. Julgamos que o facto de ter sido um período em que o clima era particularmente quente, em resultado de muitas emissões de dióxido de carbono para a atmosfera proveniente de vulcões. E, por outro lado, o facto de estarmos justamente nesta posição de passagem de condições climáticas favoreceram o aparecimento e a rápida expansão das angiospermicas. Como estas coisas dos ecossistemas têm sempre interações fortes, uma das hipóteses importantes, se não para o aparecimento, pelo menos para o seu rápido desenvolvimento, é a associação com insetos polinizadores, que também, mais ou menos na altura, tiveram uma enorme diversificação. Uma das questões fundamentais nisto é que tem que se conhecer muito bem a sequência geológica, para perceber, por um lado, as condições ambientais, por outro lado, para balizar no espaço e no tempo todos os elementos compilados. Em relação ao dióxido de carbono da atmosfera, que era muito elevado, inclusive ele pode ser uma excelente analogia para compararmos o que aconteceu efetivamente na altura com aquilo que é previsível e que os modelos atuais prevêem. Ou seja, em termos dos seus impactos nos sistemas naturais, no clima, na precipitação, nas temperaturas e também nos ecossistemas, que evidentemente têm grande importância para o futuro da humanidade. O que significa Pangeia? Pangeia significa toda a Terra. Pangeia. E normalmente é um termo que se utiliza para referir a uma situação, aqui há 200 milhões de anos atrás, em que todos os continentes do mundo estavam juntos num só grande continente. E como é que eles se juntaram? Bom, eles juntaram-se porque os continentes são móveis, não é? Portanto, são peças de um puzzle que se vai encaixando e desencaixando ao longo do tempo. Então, e como é que se separaram? Separaram-se justamente porque aquilo que move esse puzzle são as forças do interior da Terra, que têm a ver com os materiais que estão em fusão e que vão empurrando e puxando as peças, às vezes umas contra as outras, e formam grandes continentes, outras vezes separando-as, como foi o caso da Pangeia, que depois se transformou naquilo que são os continentes que conhecemos atualmente. E o que é que aconteceu aos oceanos? Portanto, no fundo, o grande oceano que existia à volta da tal Pangeia, que era a Pantalassa, Talassa quer dizer mar em grego, acabou por ir infiltrando nas fendas que se foram abrindo entre os continentes. E agora os continentes ainda se mexem?
Sim, ainda hoje em dia mexem, ainda continuamos a ter continentes que se afastam ou continentes que se aproximam. Por exemplo, os continentes que aproximam dão origem às grandes cadeias de montanha. O mar Mediterrâneo, por exemplo, está a desaparecer. É o mar no meio da Terra, entre a Europa e a África, ele está a fechar-se e daqui a uns milhões de anos não há Mediterrâneo. É aproveitar enquanto é tempo. O que é o petróleo? O petróleo é basicamente uma acumulação de micro-organismos maioritariamente marinhos, embora possa ter também alguma parte de pequenos micro-organismos que sejam continentais ou fragmentos continentais e que se acumula em quantidades significativas nos fundos marinhos. Como é que os organismos passam a ser petróleo? Pelo aumento da temperatura e também pelo aumento da pressão, porque cada vez que se deposita uma rocha no fundo marinho, novas e novas camadas se vão acumulando sobre ele e isso, evidentemente, muda as condições e os compostos orgânicos transformam-se em petróleo. Quem é que põe essas rochas no fundo do mar? As rochas no fundo do mar são transportadas por aquilo que nós também podemos ver ainda hoje em dia, não é? Os rios, são os mares, as correntes do mar, alguma parte dos ventos, no fundo são aqueles fluidos que existem na Terra e que têm capacidade para ir arrastando as pequenas partículas que existem. Ou então, no caso dos micro-organismos, das tais pequenas plantinhas que vivem na água, é simplesmente caírem à medida que vão morrendo. E há quanto tempo existe petróleo? Bom, o petróleo pode ter muitas idades diferentes, todas contadas em dezenas de milhões de anos, que é muito tempo. E quem é que o descobre? Quem descobre o petróleo é quem o procura, e que normalmente são os geólogos. E como é que eles sabem onde procurar? Têm que conhecer as características das rochas, para verem quais são as favoráveis, e ou encontram rochas semelhantes já à superfície da Terra, ou então vão trabalhando com outros colegas para fazerem furos, onde depois vão sucessivamente vendo quais são os diferentes tipos de rochas que se vão encontrando quando se perfura num determinado local. É verdade que a Estação Sismológica de Coimbra é a mais antiga do país? Sim, esta é a estação sismológica mais antiga, foi inaugurada em cerca de 1891. O que é que fazem aqui? Aqui estudamos sismos, ou seja, registamos o movimento do Sol quando há um sismo, o chão treme, e nós registamos esse tremor do chão com os nossos instrumentos, que são os sismómetros. E eu? Posso visitar esta estação com os meus colegas da escola? Sim, estamos abertos. Normalmente têm de vir escolas, é preciso marcar antes. Nós estamos abertos ao público em geral, mas as escolas podem marcar e vir cá visitar. Em Portugal há muitos sismos fortes? Há sismos fortes, sim, sem dúvida. Alguns sismos causam tsunamis também. Temos sismos fortes quer no mar, quer em terra. Acontece é que os intervalos entre os sismos são muito longos, ou seja, não temos sismos todos os dias, nem todos os anos, nem todos os 10 anos. Temos sismos com grandes intervalos entre eles. O que é mais perigoso, um sismo ou uma réplica de um sismo? Depende de onde for o sismo e de onde for a réplica. As réplicas, no sentido estrito, são sempre no mesmo sítio onde ocorreu o sismo. Portanto, se houver um sismo muito grande, uma réplica no mesmo sítio, em princípio, será menos perigosa se for mais pequena. Portanto, se o sismo for de magnitude mais baixa. Mas pode acontecer, às vezes, um sismo acontece e dar origem a outro sismo noutra zona. E aí, esse outro sismo pode ser mais perigoso, porque pode acontecer num sítio onde vivem mais pessoas, onde há mais construções, e nesse caso a réplica pode ser mais perigosa. Como é que se registava um sismo antigamente? Antigamente os sismos eram registados em papel, ou em papel fumado, ou em papel fotográfico. Hoje em dia os sismos são registados no computador. O sinal vai por cabos até ao computador e fica tudo registado automaticamente no computador. Se houver um sismo, o que é que devemos fazer? Quando há um sismo, a nossa primeira preocupação tem de ser proteger-nos. Há uma coisa importante, que é que a primeira onda é sempre menos forte do que a segunda. Portanto, a primeira onda, digamos assim, é um aviso. Se a primeira onda for forte, é porque a segunda vai ser muito forte. Então devemos proteger-nos. Normalmente o conselho que damos é baixar e proteger, porque muitas vezes o movimento do Sol é tão forte que as pessoas são atiradas para o ar ou de um lado para o outro.
Os objetos também são atirados de um lado para o outro, portanto temos que nos proteger dos objetos. E para nos protegermos dos objetos, debaixo de uma boa secretária, se estivermos em casa, ficamos dentro de casa. Se estamos na rua, ficamos na rua. Para não andarmos a circular de um lado para o outro, normalmente quando circulamos temos mais probabilidades de ser atingidos por objetos que estejam a ser atirados de um lado para o outro. A fechar o programa.